Herona fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, recebereis o que é justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos que derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vendo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuraram contra o pai de família, dizendo: este derradeiro os trabalhadores só 1 hora, e tudo igual conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço justiça? Não ajustastes tu comigo um dinheiro?
Toma o que é teu, retira-te, e eu quero te dar este derradeiro, tanto como a ti. Amém. Foi longa a leitura. Perdoe-me pelo cansaço. Aqui nós estamos vendo um dono de uma vinha que contratou trabalhadores para trabalhar para ele. É interessante que durante o dia ele foi contratando pessoas. Durante o dia ele foi contratando homens para trabalhar na sua vinha. Mas com os primeiros, ele combinou um salário. Ele combinou um valor com os primeiros trabalhadores. Mas os sequentes trabalhadores, os outros, ele foi deixando para acertar no final do dia de trabalho. E assim foi o dia. E assim passou o dia. E na hora de receber o que estava combinado, o senhor da vinha pagou aos primeiros o que tinha combinado, pagou um dinheiro pelo dia de trabalho. E quando eles viram que aquele homem pagou um dinheiro para aqueles que começaram pouco, que aqueles trabalharam uma única hora, perdoe-me, mudei aqui. Aqueles que trabalharam uma hora foram os primeiros a receber. E eles receberam o mesmo que os primeiros tinham combinado, um dinheiro. Então aqueles que trabalharam o dia inteiro, vendo aqueles que trabalhou uma única hora, receberam um dinheiro. Ele falou assim, então para nós ele vai pagar um pouco mais. Mas no final das coisas, ele acabou pagando o mesmo a todos. Todos receberam o mesmo pelo trabalho aplicado naquela vinha. Todos fizeram o mesmo trabalho, porém, alguns trabalharam horas a mais e outros trabalharam horas a menos, mas todos receberam o mesmo. E aí um dia, eu me lembro, eu estava em casa e eu contei essa história para a Giovana. E aí a Giovana, eu falei assim, Gi, o que você acha? Ela falou assim, não sei, pai, eu não acho justo. Como pode ser justo isso? Eles trabalharam menos, receberam o mesmo que aqueles que trabalharam mais. E aí eu tentei explicar, ela falou assim, tá bom, para morrer o assunto, né? Entendi, mas não concordo. Eu entendi que ele quis dar, mas não acho justo. E na nossa vida, e no nosso dia a dia, e no nosso tempo, nós fazemos como esses trabalhadores, não muito diferente. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e para a vida do nosso irmão e vemos que às vezes a gente faz a mesma coisa, o mesmo trabalho, mas parece que ele recebe mais do que nós. Olhamos para a vida dos outros e falamos assim, como pode esse aí receber o mesmo que eu? Parece que tem mais que eu. Parece que Deus ama ele muito mais do que a mim. E aí a gente se sente um pouco injustiçado. A gente se sente um coração meio amargurado. Quando a gente vê pessoas que às vezes se esforçam tão pouco e às vezes têm tanta boa oportunidade. Às vezes pessoas que têm familiaridade de repente ser uma pessoa próxima de um, elogiar o outro, e com esses elogios, com essa aproximação, conseguem favores melhores do que nós às vezes, que nos retemos no nosso lugar e não conseguimos fazer essas coisas. Nós olhamos as coisas e parece que a vida parece que não é muito justa para alguns de nós. Olhamos e falamos assim, meu Deus, eu estou a vida inteira fazendo a mesma coisa. Eu estou a mesma vida inteira orando pelo mesmo causa. Eu estou a minha vida inteira pedindo as mesmas coisas para o Senhor. Mas aquele irmão entrou ontem na igreja e Deus já o abençoou. Deus já abriu a porta para ele. Deus já curou as suas enfermidades. Deus já restaurou a sua família. E parece que para ele tudo vai bem. E o problema é que o nosso sentimento de injustiça é com aquele que é justo. E o pior do nosso coração fica em crise com Deus. Porque nós vamos orar e aí, Senhor, como cobrar alguém que é justo e bom? Como falar com eles sobre os nossos anseios e dizer assim, peraí Deus, eu estou vendo e o que eu estou vendo eu não estou gostando do que vejo. Se tudo vem do Senhor, se tudo está nas tuas mãos, se tudo é teu, por que isso comigo? E às vezes nós somos influenciados pelo momento da nossa vida. Aqueles trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, eles estavam sendo influenciados pelo que eles estavam vendo.
a princípio, uma injustiça. Receberam o mesmo valor do que aqueles que trabalharam apenas uma hora. Eles estavam tomados por aquele momento que eles estavam vendo, onde estavam sendo distribuídos os valores dos salários. Aquela influência daquele momento deixou no seu coração uma marca de injustiça, mesmo eles tendo combinado um valor justo. E nós somos influenciados todo dia por muitas coisas. Todos os dias somos influenciados. E hoje é moda ser influenciador. Quem aqui não conhece um? Quem aqui já não ouviu falar um? Influenciadores gospels, influenciador de consumismo, influenciador espiritual. Tem influenciador para tudo na vida. E se você procurar, tem vários. Homens que ensinam a ganhar dinheiro e não tem uma empresa. Que ensinam a lidar com funcionários, mas não tem um em seu nome. Homens que são especialistas no relacionamento de marido e mulher, mas às vezes nem são casados e às vezes já separaram várias vezes. Homens que ensinam a cuidar dos seus filhos, mas essas pessoas vivem com os seus filhos que nem os vê. É fácil ser influenciador de teoria, mas nós temos que ver a vida das pessoas, o que eles realmente vivem, o que realmente passam nas suas vidas dia a dia. Mas nós estamos consumindo estas coisas. Estamos entendendo que para vencer na vida, para alcançar algumas coisas que nós tanto desejamos, precisamos trabalhar e nos esforçar, como sempre foi dito a nós. Só que nós estamos num ambiente que não é normal. Nós estamos diante de um Deus que não faz da mesma maneira que pensamos. Nós acabamos de olhar aqui que aquele que trabalhou uma hora recebeu o mesmo que aquele que trabalhou o dia inteiro. Com o nosso Senhor, nós vemos que Deus usa para cada um de nós um critério diferente de misericórdia e bondade, de graça e fidelidade, que não merecemos e não fazemos nada por merecer, mas Ele é bom para fazer. Nós olhamos a este homem usar de bondade como aquele que precisava tanto quanto os primeiros, mas só que trabalhou uma única hora, ele desejou ser bom com ele e pagar o mesmo valor, porque ele conhecia a necessidade do último, que foi chamado para trabalhar. Entenda você, às vezes nós somos crentes, pessoas que servimos a Deus, e pedimos coisas muito difíceis para o Senhor às vezes. Pedimos curas de milagres, precisamos restauração de família, nós precisamos salvação dos parentes, nós precisamos todas as coisas poderosas para Deus. Nós pedimos milagres grandes para Deus, e quando a gente fala com Deus, a gente acaba olhando para nós e fala assim: como eu consigo isso? Como eu consigo essas bênçãos? Nós nos esquecemos e nós tratamos o Deus como tratamos um amigo, que achamos que para receber do Senhor temos que fazer alguma coisa para Ele, para que Ele nos dê em troca o que estamos fazendo a Ele. Deus não trabalha com trocas. Você não precisa fazer para Ele te dar. Ele conhece a sua necessidade, mas Ele olha para o seu coração. A Bíblia nos conta a história de um rei chamado Uzias. Esse rei chamado Uzias, ele fez um bom reinado. Era poderoso, reinou muitos anos em Judá. Ele reinou muito tempo, mas um dia o seu coração se encheu de soberba, e ele entrou no templo do Senhor e ali ele ofereceu um sacrifício e desagradou a Deus. E ele saiu daquele lugar leproso e morreu leproso. O grande rei se encheu de soberba e achou que podia fazer o que só um sacerdote podia fazer. Ele entrou no templo e falou assim: não, eu sou o rei, eu posso fazer o que esse homem faz. Não obedeceu os critérios de Deus e saiu daquele templo leproso. E quem reinou no lugar de Uzias? Jotão, seu filho. Imagine Jotão vendo seu pai por um sacrifício ou por um incenso que ele acendeu na casa de Deus, sair leproso. Jotão tinha um temor do Senhor. Falei: olha como Deus é. Então Jotão foi um bom rei, serviu a Deus, ganhou algumas guerras, restaurou as portas do templo. Jotão fez um bom reinado. Jotão
foi um bom rei. Mas Jotão não tirou os altares que o povo sacrificava a Baal. Ele falou assim: não vou mexer com esse povo. Se eles quiserem sacrificar, deixa eu cuidar da minha vida com Deus. Deixa eles para lá, eu cuido do que é meu. Mas Jotão um dia morreu. E quem reinou no lugar de Jotão? O seu filho, Acás. Acás foi um dos piores reis de Judá. A primeira coisa que Acás fez foi fechar as portas do templo. Não, aqui não tem mais culto para Deus. Acás restabeleceu o culto a Baal, ao demônio. Pode fazer os seus cultos. Acás levantou altares, postes. Acás sacrificava para os ídolos nos montes, nas árvores, nas grutas. Acás chegou um dia de pegar o seu filho e matá-lo, queimá-lo e oferecer ao seu Deus Baal. Esse era Acás. E aí eu comecei a pensar assim: mas como? Como um homem, vendo o vô morrer desse jeito, vendo o pai servir a Deus, se tornou um homem tão ímpio, tão pecador? A Bíblia diz que talvez, alguns historiadores dizem que ele foi pior que o rei Manassés, um dos piores reis de Judá e Jerusalém, ao ponto de Deus se irar tanto com Judá, porque ele levou todo o povo a pecar, todo o povo a se prostituir, todo o povo a sacrificar. E Deus entregou o povo de Judá na mão dos seus inimigos. Porque falar não adiantava mais, pregar não adiantava mais, ir aos cultos não tinha mais. A Bíblia diz que o povo de Israel invadiu algumas cidades de Judá e capturou o povo, matou os homens, pegou os seus tesouros, despojos animais, e estavam levando embora. E um deles, talvez todos ou alguns, tiveram uma grande, brilhante ideia de falar assim: e essas pessoas, vamos deixar aí? Não, vamos trazê-los como escravos para nós. O povo que tinha pecado contra Deus, que Deus tinha entregado na mão do inimigo, estavam com as suas famílias destruídas, com seus maridos mortos, estavam sendo levados como escravos. Porém, eram pessoas escolhidas de Deus. No meio da caminhada, quando eles estavam sendo levados cativos, Deus diz ao Oded, o profeta, falou assim: vai lá, porque eu contemplei o coração deles e eu não gostei do que vi. Não era para tratar o meu povo assim, mesmo em pecado, mesmo em falha, mesmo adorando outros ídolos, ainda era o povo de Deus. Deus levanta o Oded e fala assim: podem parar o que vocês estão fazendo. Quem vocês estão pensando que são para escravizar os seus irmãos? Ouça, um da tribo de Efraim se levanta e diz assim: para tudo, pega as pessoas, mande que eles assentem, dê comida a eles, dê bebida a eles, dê roupa aos que estão nus, vistam aqueles que não têm roupa, e os que estão doentes e feridos coloquem nos animais e os leve de volta. O que nós estamos falando é de um Deus que nos vê. Quando Deus olhou para aquele povo sendo levado cativo, escravo, o que Deus pediu para fazer? Comida, roupa, bebida, cuidar das feridas e os levar de volta para casa. Deus é fiel. A finalidade, fidelidade de Deus, ela vai além do nosso entendimento. Por isso que quando nós olhamos para as pessoas e vemos as coisas que estão acontecendo, coloque no teu coração: Ele é fiel. Amém. Mas eu falei com Deus, mas Ele é fiel. Amém.
Esse rei Acaz não parou com os seus pecados. Ele continuou, porque ele olhava para os seus influenciadores. Acaz olhava para o rei da Assíria e via um grande exército, uma grande potência, um grande rei que servia a Baal, a um rei que não era dele. Então imagine você, ele olha o avô morrer leproso, servia a Deus. Ele olha o pai vivendo um reino que não teve grande proporção. E aí ele olha alguém que não serve a Deus, que serve a Baal, com um reino que só cresce e conquista. O que ele pensou? Vou fazer o mesmo para ter o mesmo resultado. Ele destruiu o povo. Ele destruiu Judá e Jerusalém. Ele acabou com tudo e não conseguiu o seu objetivo. Aonde estamos colocando os nossos olhos? Quem está nos influenciando? Não se engane. Todos nós somos influenciados. Todos nós. Em alguma parte da nossa vida ou durante a nossa vida estamos sendo influenciados. Ou pelo nosso pai, ou pela nossa mãe, ou pelo nosso amigo, ou pelo nosso professor, ou pelo nosso patrão, ou pelo pastor, ou pelo irmão. Nós estamos sendo influenciados todos os dias por pessoas comuns como nós. Que nós olhamos o resultado imediato de suas vidas, que nós olhamos para a vida deles e falamos assim: olha o que eles vivem. E se eles vivem isso, provavelmente estão certos. Querendo ou não, entra no nosso coração as coisas que vemos e somos influenciados. A casa estava sendo influenciada por um rei poderoso. Então ele pega os utensílios, faz acordo com a Síria, ele dá para eles de presente os utensílios que eram da casa do Senhor. Mas Acaz morre sem viver o que tanto sonhou, um reino próspero e grande. Mas Deus tem sempre uma saída. Mas Deus tem um escape. Deus sempre tem alguém preparado. Quem reina no lugar de Acaz? Reina o rei Ezequias, seu filho. Esse jovem viu o pai fazer tudo de errado. A influência do pai era péssima, não só para ele, mas para todo o reino. E o que esse menino acontece quando ele toma posse do reino? Ele fala: a primeira coisa, abra uma casa de Deus. Abra uma casa do Senhor. Nós voltaremos a ter culto. Ezequias, abre a casa do Senhor. Manda limpar, manda arrumar. E ele fala assim: peraí, tem mais coisa. Derruba tudo. Todos os altares de Baal. Todos os postes. Tudo que está em desconformidade à vontade do Senhor. E vamos fazer tudo de novo. Quanto nós precisamos pensar para chegar a uma decisão que servir a Deus é o melhor? Eu não estou falando aqui para pessoas que não servem a Deus. Eu não estou falando a pessoas que não conhecem a Deus. Eu não estou falando a pessoas que vivem no mundo de fora. Eu estou falando para pessoas que amam o Senhor e que o servem. Mas os seus corações, nos nossos corações, muitas vezes batem dúvidas de: para onde eu estou indo? Que caminho é esse? Às vezes na nossa vida nós falamos assim: por que a minha vida é a mesma? Por que esse sonho é tão difícil de realizar? Por que essas coisas estão tão complicadas para mim? Aleluia. Muitas das vezes Deus nos fala com sutileza num culto, numa pregação de sexta, de quarta, de domingo, numa mensagem no Facebook. Mas a gente ouve aquilo e segue a vida. Não causa em nós reflexão.
do que nós somos. De pensarmos, como que eu estou agindo? Como que está a minha vida? Está no lugar certo? No momento certo? Tomando as decisões certas? Entenda que nem sempre o que para nós é certo para o outro. E isso é muito difícil. E isso eu acho que é o mais complicado. Porque para mim isso é certo, isso aqui é preto. Mas para talvez o Wellington não seja preto. Mas por ser preto e eu ter certeza que é preto, eu discuto com ele. Eu bato de frente com ele. Porque a minha certeza prevalece para mim. Para esses homens da vinha, não era justo trabalhar um dia inteiro por um valor, e aquele que trabalhou 1 hora receber o mesmo. Não era justo para eles, mas para o Senhor, o dono, era. O que nós estamos fazendo dos nossos dias? Talvez hoje aquele povo de Israel não tinha entendido o que tinha passado. Eles foram influenciados por Acaz e fizeram o que Acaz queria. Mas quando Ezequias vem e muda tudo, a visão começa a abrir. Mas foram todos que aceitaram? Não. Alguns zombavam de Ezequias quando eles convidavam para comemorar a Páscoa. Alguns zombavam de Ezequias quando ele começava a destruir os altares. Servir ao Senhor, fazer o que é certo, às vezes é motivo de zombaria. De falar, como você é bobo, como você é boba, como você aguenta isso? Eu não aguentaria. Como você suporta essas coisas? Sério? Não. Tem que parar de ser trouxa. Tem que parar de ser bobo. Tem que parar de ser boba. Faz a sua vontade. Se imponha. E sabe o que a gente faz? Verdade. É mesmo. E nós compramos brigas que não vencemos. E nós criamos marcas que jamais curaremos. E nós entramos em situações que são difíceis de sair por causa da nossa razão e da nossa certeza. Aquele homem foi indignado porque ele olhou assim e falou assim, mas eu combinei com vocês o valor, eu paguei o que combinei e vocês estão achando que eu estou errado. O que Deus nos prometeu? O que Deus prometeu a você? Ele prometeu mansões? Ele prometeu milhões? Ele te prometeu cuidar de você até o fim. Ele falou assim, eu cuido de você até o fim. Mas se você não for fiel, eu cuido de você como cuidei daqueles cativos. Mas e que os outros demais? Porque eles entenderam a minha misericórdia e bondade. Talvez esteja na hora de pararmos de pensar se isso é justo ou injusto, se isso é certo ou não, porque aquele pastor tem e eu não tenho, porque ele está lá e eu não, porque esse tem e eu não tenho, porque aquele conquistou e eu não. Está na hora de pararmos de sermos justos demais, certos demais, crentes demais, bonitos demais. Aqui não tem certo, aqui não tem bom e aqui não tem santo. Todos somos falhos e pecadores, porque o lugar de santo não é aqui, é no céu. Aqui somos todos pecadores e todos somos falhos. Não tem bom aqui, não tem certo aqui. Temos pessoas nos recuperando das feridas e das falhas que causaram-nos a vida. Todos nós estamos aqui machucando e sendo machucados, mas só estamos de pé pela bondade do Senhor. Nós só estamos aqui porque Ele é bom e tem olhado para nós, e no prato não tem deixado faltar o pão e nem a sua misericórdia sobre a nossa vida. Nós temos a certeza que ainda veremos o Senhor face a face e que nenhum dos nossos se perderá. Mas por quê? Não pelo meu trabalho, não porque eu me esforcei muito na obra do Senhor,
não porque eu cheguei cedo na igreja, não porque eu tenho os meus dízimos e minhas ofertas, e porque eu fiz jejuns e oração, não, porque eu não deixei o meu coração se contaminar. A Bíblia diz que Deus disse que Ezequias era um homem segundo o seu coração. A quem Deus disse isso? A Davi. Como pode um homem segundo o seu coração errar contra Deus? O homem segundo o coração de Deus é aquele que não troca a Deus, não é aquele que não peca, não é aquele que não falha, é aquele que não se curva diante de outro Deus além do céu. O homem segundo o coração de Deus é aquele que só tem Deus por Deus, é aquele que só alcança a bondade de Deus, é aquele que só ora a Deus, é aquele que entrega os seus caminhos a Deus, mesmo as vendo em si muitas falhas e fraquezas. Como que está o nosso coração? Como ele está sendo influenciado? Sabe, irmãos, é difícil. Não é para todos. Infelizmente não é. Não é todos que entendem, não é todos que guardam, e não é todos que vivem. E é triste, porque entenda, um pai vivendo uma vida com Deus, nos caminhos do Senhor, querer o seu filho, e quando o seu filho cresce, ele toma as suas decisões. Você não é a cópia do seu pai, nem da sua mãe. Um dia na sua vida, você olhou para si e falou assim: já posso tomar minhas decisões. Eu crio os meus 2 filhos da mesma maneira, mas são diferentes. E o meu maior desafio é passar para os corações dele o amor de Deus. O meu maior desafio é dizer a eles o quanto são amados por Deus. O meu maior desafio é mostrar para eles que nos momentos das crises das suas vidas eles terão Deus. O meu maior desafio é dizer a eles: ei, não importa a circunstância que vivamos ou que estivermos vivendo, Deus é conosco. Não importa a maneira que você entrou aqui essa noite, Deus é com você. Não importa quais tenham sido feitos os seus erros e falhas, Deus é com você. Não importa o quão longe do teu sonho você esteja, Deus é com você. E se Ele quiser, Ele muda tudo hoje. Se Ele quiser, Ele muda tudo agora. Se Ele desejar, Ele faz tudo de novo. Porque quando você olha um rei como Acás, você fala assim: acabou para eles. Mas Deus tinha reservado um Ezequias. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: acabou tudo. Não, Deus reservou para você um Ezequias. Alguém que se levanta no meio da crise e da miséria e fala assim: eu vou mudar isso. No momento das nossas dificuldades, Deus levanta alguém que coloca o ombro debaixo de nós e fala: vamos caminhar, estamos juntos. Te mostra o caminho se você estiver perdido. Te dou luz se estiver escuro. Deus sempre tem alguém para se levantar como voz no deserto. Talvez você seja só voz na sua casa, mas não seja justo demais, não seja certo demais. Só mostre o caminho e deixa que Ele faz. Quem mostrou o caminho para Ezequias? Eu sei. O pai era um matraqueiro, mas Ezequias era um homem de Deus. O pai servia a outros deuses, mas Ezequias servia ao Senhor. O pai oferecia sacrifícios a demônios, oferecia os seus filhos vivos a demônios, mas Ezequias servia ao Senhor. Ezequias passava na porta do templo e via fechado e falava assim: mas um dia eu vou abrir isso. Ele passava e via a miséria do povo e falava assim: um dia eu mudo isso. E o que Deus olhou? Deus olhou o coração de Ezequias: esse menino vai mudar tudo. Quando o Senhor olha, Ele vê o que no teu coração? Muitas
que é certo é agradar o Senhor. E como eu agrado a Deus fazendo bem, Senhor, não a minha justiça, mas a justiça do Senhor. Oh, irmão, você acha que essa palavra não falou comigo demais? Porque a gente tem tanta certeza e tanta razão de tudo. Mas se a sua certeza magoou o teu irmão, você não tem razão mais de nada. Se a tua certeza magoou o seu cônjuge, não tem mais certeza de nada. Se a tua certeza feriu o teu filho, irmão, esquece, está errado. Se a tua certeza magoou o seu amigo, está errado, irmão, esquece. Seja luz, seja exemplo, seja uma bênção. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus levantar as pessoas através de você. Deixa as pessoas olhar para você e falar: esse cara é diferente. Eu estava numa obra esses dias e os caras estavam falando tanto palavrão, brincando. E aí eles desceram esses caras e me viram e falaram: o irmão está aí. Eu fiquei tão feliz de eles me chamarem de irmãos. Um monte de ímpio. Eu falei assim: sério? E aí um dia eles estavam assim: porque você não fala palavrão, né? Eu falei: tento não falar. Mas vem todo dia na minha boca. Na hora do nervoso, irmão, querido, tem que se segurar. Sou santo? Nem um pouquinho. Sou bom? De jeito nenhum. Estou falando o que para vocês? Eu estou falando para mim. Eu não sou justo. Eu não sou bom. Mas às vezes eu cobro justiça dos outros. Eu não sou justo. Eu não sou santo. Mas eu cobro santidade dos outros. Eu olho para ele e falo assim: olha o que ele fez. Olha como eles agem. Olha quem eles são. E quando você diz isso, Deus não olha para as suas palavras, Ele olha para o teu coração. Quando aqueles homens de Israel pegaram o povo de Judá, cerca de 200.000 pessoas, levaram como escravos, estavam levando como escravos para a sua terra, muitos doentes, feridos, nus, sem comida e sem água, mulheres, crianças e outros. Deus não olhou para a peregrinação, Deus olhou para o coração dos seus inimigos. Deus tinha dado a eles, a esses homens, mas pelo coração deles irou o Senhor, porque ainda eram filhos, pecadores, mas filhos, infiéis, mas filhos. Quem somos nós para julgar os filhos do Senhor? Mas a gente julga com tanta facilidade. A gente é tão bom, a gente é demais, nós estamos na igreja, somos crentes sexta-feira, não é para qualquer um não, irmão, sou crente. Não, a gente não é crente na igreja, a gente é crente na rua, a gente é crente em casa. Esses dias eu estava em casa e falei: não, prometo, só para envergonhar a família. Esses dias eu estava em casa e aí eu fiz a comida para um, e é difícil, irmãos. Um não quer a comida, um quer pão, outro quer pão, quer ovo, outro quer isso, quer aquilo, outro não quer o que está na mesa. E aí, irmãos, do dia de trabalho o negócio vai subindo aqui. E aí o bom e justo e santo, o homem de Deus, já dá 2 gritos e fala: eu não vou fazer mais. Aí o homem justo e santo de Deus olha: por que você não comeu? Você pediu isso. Não quero mais, não gostei. E aí vem a moça que manda e fala assim: por que só tem 5 copos? Cadê o último? Você já quebrou o copo? O irmão tinha feito a comida, estava lavando a louça. Ela me pergunta do copo que tinha quebrado, nem sei quem quebrou, talvez eu. E aí eu fiquei bravo naquilo primeiro. E aí eu fiz o quê? Mais 2 gritos. E ela olhou para mim e falou assim: que atitude, hein? Foi embora. Lavei a louça, irmão. Pior que tinha muita louça. Muita louça. E você vai lavando, e você vai jogando água, e Deus fala assim: você errou. Você não foi bom. Você foi injusto. Mas eu estou certo, eu fiz, eu estou lavando. Mas você está errado. Por quê? Porque você chateou eles. Porque você chateou eles.
Você falhou com eles. Quando eu acabei de lavar, todo mundo já tinha dormido. Só estou falando isso agora, irmão. Eles nem estão sabendo. Mas a verdade é que não tem justo aqui. E eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, é o quanto queremos e para onde estamos indo. Quem tem nos influenciado? Quão sensível estamos a essa voz que clama a nós? Não faz isso. Faz diferente. Ei, abre mão disso. Mas está certo. Esquece o que está certo. Faz o que me agrada. Faz o que agrada ao Senhor. Nós temos o costume de orar pelos irmãos e ungir os enfermos. Os pastores estão aqui com óleo e vão ungir você se você precisar. Se você estiver enfermo, vem à frente e nós vamos orar por você. Aleluia. És fiel em tudo.